Ela substituído dela primo no aeroporto escolher contador e escolhido acima o errado CEO. O cedo-noite multidão no Los Angeles Internacional. Aeroporto era espesso com movimento. Famílias reunidos, viajantes correndo, sinais criado alto em o ar. Emma Sanches ajustado o boné sobre dela cabeça, nervosamente verificando dela telefone de novo. O nome piscou sobre dela tela. Escolha acima para Blake C. Terminal B chegadas 5h45 p.m. Ela exalado e olhou de relance em volta. Dela primeiro solo aeroporto escolher desde enchimento em paradela primos condução show. Ela era um projeto estudante, não um motorista, mas ela necessário o extra dinheiro. E dela primo jurou. Esse seria ser simples. Apenas um rápido aeroporto escolher, o pessoal nome é Blake algo. Ele deve ser fácil para ver. Digitalização. O multidão, dela olhos assentou sobre um alto homem de pé sozinho aproximar o meio-fio. Mochila bolsas pendurado sobre um ombro, ele vestiu jeans, marinha jaqueta e óculos de sol, apesar de o escurecimento céu. Lá era algo autocontido e calma sobre ele. Emma hesitou, então abordado. Desculpa, meu, ela disse tentando para som profissional. São você, Blake C? O homem virou removendo dele óculos de sol. Dele expressão era ilegível para um momento. Então ele sorriu um pouco. Eu sou Blake. E eu sou definitivamente em precisar de um andar de... Emma assentiu rapidamente. Ótimo, certo esse caminho. Ela ajudou ele com dele bolsa e liderado ele para o carro. Uma vez dentro, ela batido navegação sistema e perguntado. Cabeçalho para centro da cidade? Claro, ele respondeu, estabelecendo-se. Voltarem dele assento. Vamos ver onde o estrada leva nós. Eles retirado fora de o terminal. Emma mantido dela olhos sobre o estrada. Dela pegada apertado sobre o direção roda. Ela roubou um olhar no ele através o retrovisor espelho. Lá era algo polido em o caminho ele sentado. O quieto confiança em dele postura. Ele fez não falar muito. Qual adequado dela multar? Ela era nervoso o suficiente já. 10 minutos ela verificado dela telefone de novo, passando através mensagens, e congelou. Um novo mensagem de dela primo. Ei, seu cliente Blake C diz, ele é ainda no terminal B, você é tarde. Da Emma estômago derrubado. Ela olhou de relance no homem em o banco de trás. Então voltar para dela telefone, lá era não erro. Ela tive escolhido acima o errado Blake. Oh meu Deus! Ela sussurrou sob dela respiração. Ela retirado sobre para um quieto lado estrada e virou em volta. Eu sou então desculpe. Ela gaguejou. Eu pensar. Eu escolhido acima o errado pessoa. Você é não o Blake. Eu era suposto para dirigir. O homem criado sobrancelha, mas permaneceu perfeitamente composto. Realmente? Sim, ela disse, descarga com embaraço. Eu era significou para a escolha acima alguém nomeado Blake C. E eu pensamento, bem, você combinado descrição. Mas eu apenas pegou mensagem que o real passageiro é ainda esperando no terminal. Doente chamar alguém outro para pegar ele. Eu pode derrubar você desligado onde quer que você precisar. Ele inclinado dele cabeça. Você é um estudante, não são você? Emma piscou. Como fez você saber? Seu bolsa. Ele assentiu na direção o mochila em o frente assento, projeto esboços espiando fora. E o nervoso energia. Ela deu um curto, envergonhado rir. Sim, interior projeto, principal. Eu sou apenas enchimento em para meu primo. Esse era suposto para ser fácil. O homem sorriu de novo. Isso é todo certo. Eu sou não em correr. Ela rapidamente discado dela amigo cara. Quem trabalhado o mesmo condução mudança. Cara, pode você cabeça para terminal B? Há um passageiro nomeado Blake C. ainda esperando. Eu escolhido acima o errado cara. Uma vez ela confirmado cara era sobre o caminho, ela virou para o homem em o voltar. Eu sou realmente desculpe, doente pegar você em qualquer lugar você precisar.
Ele acenou uma mão, ainda sorrindo. Honestamente, eu sou apenas chegando de Londres depois um exaustivo mês. Um pequeno desvio poder ser exatamente o que eu necessário. Ela olhou de relance no ele, surpreso. Você é muito calma para alguém. Quem apenas pegou o sequestrado por acidente. Bem, ele disse, inclinando-se a avançar um pouco. Se você é disposto para motorista, um perdido CEO, eu sou disposto para ser um cooperativa passageiro. Emma piscou. CEO, ele mantido fora dele, mão. Blake Carter. Legal para encontrar você. Ela pegou isto devagar, o nome toque desmaiar sinos em dela memória. Isto soou familiar, mas ela poderia não lugar isto. E vocês são? Emma Sanches. Prazer meu, Emma. Vamos ir para um dirigir. Como ela mesclado voltar em tráfego, ela poderia não ajuda, mas olhar no ele de novo. Lá era algo estranhamente reconfortante sobre dele presença. Até, no entanto, tudo tive apenas perdido fora da tela. Para o primeiro tempo, desde chegando no aeroporto, ela sorriu. Às vezes, o errado escolher poder apenas liderar para o certo começo. O dirigir de Elaís para centro da cidade. Os Ângeles esticado fora sob um dourado Califórnia crepúsculo. Emma olhou de relance no GPS Blake Carter, CEO. Definitivamente não o Blake ela estive significou para a escolha acima. Mas ele insistiu sobre continuando o andar de como nada era errado. Ela limpo dela a garganta, nervoso, mas curioso. Então, Londres, negócios, viagem? Algo como que... Blake respondeu assistindo o palma-árvores borrão passado dele janela. Eu necessário mudar de cenário, alguns respirando sala. Emma sorriu fracamente. Eu pode relacionar. Eu fazer esse trabalho para escapar meu real trabalho. Ou em vez de meu real futuro. Ele inclinou-se a avançar um pouco, intrigado. O que fazer você na verdade fazer? Eu sou estudo interior projeto, ela disse, olhando de relance no ele em o espelho. Final ano. Entre aulas, eu trabalhar tempo parcial para pagar aluguel. Algum dia, eu querer para abrir meu ter projeto estúdio. Você saber, criar espaços que, sentir como lar. Até quando pessoas esquecer o que sentimentos como. Blake criado sobrancelha. Isso é muito específico. Emma sorriu. Sim. Bem, quando você ao vivo em 400 pés quadrados compartilhado apartamento com rangente pisos e esquisito encanamento, você começar imaginando melhorar espaços. Eu esboço muito. Sonhar até mais. Ele era silencioso para um segundo. O que fazer você amor sobre isto? Ela piscou. Projeto? Sim. Ela pausado, então disse. Quando alguém caminhadas em sala e de repente respira mais fácil, não porque de mobília ou o cores, mas porque o espaço vamos eles ser eles mesmos. Isso é o magia eu querer para criar. Blake estudado, dela através do espelho. Que era não algo ele ouviu muitas vezes em tom reuniões ou criativo salas de reuniões. Lá era não pretensão em dela voz, apenas crença. Como eles alcançado o tráfego luz aproximar Broadway, Emma pontiagudo no mi. Desaparecido arte decoração prédio entre o rua. Ver que construído em 1928, o original azulejo são ainda lá sob que feio moderno revestimento. Se eu tive equipe e o orçamento, eu ia tirar isto abaixo e restaurar isto. Blake visto. Verdadeiramente visto. Dela olho para detalhe era, afiado. Percebendo não apenas estruturas, mas alma. Quando eles chegado no hotel, Emma pisou fora para ajuda com dele bolsa. Como ela estourou o porta-malas e dobrado abaixo, dobrado folha de papel escorregou de dela tela mochila. Ela fez não perceber. Ela era já acenando a Deus. Obrigado para ser legal sobre o confusão. Ela disse com um pequeno apologético sorriso. E desculpe de novo. Antes ele poderia responder, ela era já andando rapidamente voltar para dela carro. Blake levantado dele mochila bolsa e capturado visão de o papel sobre o chão. Ele dobrado, escolhido isto acima. Isto era esboço, esplêndido preto tinta.
esquentar grafite sombreamento. Um modular prateleiras unidade que dobrado perfeitamente em um curvado parede nicho. O linhas era um fluido, vivo. Ele virou isto sobre. O fundo canto ler, horizonte conceito S. Dele pulso parado. Que nome. 3 anos atrás, ele tive compareceu um projeto submissão leilão para um coleção chamado Horizonte. Um anônimo entrada tive capturado dele olho, apenas como esse. Ele tive comprado isto silenciosamente através um privado aquisição, para manter isto de ser comercializado antes isto era preparar. Mas de alguma forma, um de o colaborando agências tive quebrado o contrato, e revendido o conceito sob um mais chamativo nome. Dele jurídico equipe era ainda desembaraçando o bagunça. Blake olhou fixamente no esboço de novo. O linhas eram idêntico. O assinatura Ema Sanches? Não. Isto poderia não ser e ainda isto feito senso. Dela palavras em o carro, dela sonhos, dela olho para detalhe, dela tom quando conversando sobre perdido espaços e respirando sala. Ele dobrado o papel suavemente e deslizou isto em o dentro bolso de dele jaqueta. Não ainda. Ele contado ele mesmo. Não agora. Mais breve. Blake sentado sozinho em dele hotel suíte. O esboço ainda em dele mão. Desdobrado entre o vidro mesa. Isto era inconfundível. O horizonte projeto, dela projeto. Ele aberto dele laptop, dedos voam entre os chaves como ele acessado o da empresa proprietário arquivos. 3 anos atrás, o Horizonte Coleção estive submetido para dele empresa, através um intermediário agência. O submissão era anônimo, com apenas um ES como o original do designer iniciais. No tempo, o pedaço tive permaneceu fora, então vividamente que ele tive aprovado um silencioso comprar, solicitando o projeto para ser preservado até isto encontrado o certo lar. Mas que lar tive estive violado. Dele a empresa tive terceirizado protótipo desenvolvimento para uma empresa em Nova York, Vinton Desenhos. E Vintons criativo diretor tive desde renomeado o Horizonte Conceito sob um novo nome, reivindicando isto como um produto de dele equipe. Que nome sobre o interno acordo pulou fora no Blake agora como um soco para o peito. Caleb Vinton. O mesmo nome sobre o assinatura de o licenciamento papelada. O mesmo Caleb Kane, de acordo com, para da Ema. Rápido menção em o carro, era dela ex. Blake inclinou-se voltar atordoado. O verdade era em frente de ele. Ema tive estive o original artista, e alguém fechar para ela. Tinha roubado dela a visão. 2 dias mais tarde, Blake enviado Ema um e-mail sob o pretensão de precisando ajuda revisando opinião de clientes para sala de exposição brincar. Eu poderia usar um criativo olho. Ele escreveu simplesmente. Não pressão, apenas um par de fresco-lentes. Ema hesitou quando ela recebido isto. Ela tive não esperado. Para ver Blake de novo depois o estranho aeroporto confusão. Mas algo sobre dele tom. Calma, curioso, respeitoso. Feito dela sentir como ela, devido ela mesma a esse momento. Eles conheceu no o entrada de o Internacional Interior Exposição. O evento era grande, preenchido com imponente estruturas de vidro e madeira, projeção luzes, modelos de mobília então elegante eles visto futurista. Ema andou ao lado Blake, igual partes nervoso e encantado. Ele guiado dela silenciosamente passado diversos cabines até eles alcançado um exibindo minimalista prateleiras unidades, curvado partições e um abrir modular sala de exposição rotulado como o Eclipse Coleção. Ema parou respirando. O linhas, o curvatura, o fundamental conceito. Isto era dela. Até o texturizado camadas detalhe, algo ela tive uma vez rabiscado sobre um guardanapo depois assistindo luz solar espalhar entre rachado pavimento, era replicado aqui em escovado aço e esquentar carvalho. Ela olhou fixamente no isto, como se assistindo alguém de outra pessoa vida jogar fora em frente de dela. Dela voz, quando isto veio,
Era por muito pouco acima um sussurrar. Esse é meu. Blake fez não falar. Ele apenas permaneceu ao lado dela, assistindo dela face. Da Emma ombros enrijeceu. Ele contado meu. Ela disse devagar. Que ideia era impraticável. Que não cliente seria pagar para isto. Que eu necessário para parar sonhando como um estudante e começar pensamento como um trabalhador. Dela olhos queimado, mas ela mantido, olhando fixamente. Ele disse não seria lembrar algo que simples. Blake exalado através dele, nariz silenciosamente. Eu lembrado? Ela virou para ele, assustado. Eu comprado que projeto? Ele disse. 3 anos atrás, através de um anônimo leilão. Eu fez não saber isto era seu. Não até que dia em o carro. Emma pegou etapa voltar, o mundo fiação um pouco sob dela pés. Por que não você dizer meu? Porque eu desejado para ser claro, ele disse. E porque eu sabia, uma vez você serra, isto com seu ter olhos, você seria saber o que eu saber. Ela virou ausente piscando rapidamente. Mais tarde, em o carro, ela sentado em silêncio. O exposição brilho cintilou através do Windows. Fundição padrões sobre o para-brisa como quebrado vidro. Blake sentado ao lado dela. Ditado nada. Ela falou sem olhando no ele. Eu deu ele tudo eu tinha. Meu trabalhar, meu crença. Eu pensamento se eu ficou quieto. Eu seria ser seguro. Dela voz rachado. Eu era errado. Blake alcançado avançar, suavemente virando desligado o motor. O mundo fora acalmou. Não! Ele disse suavemente. Você eram apenas também tipo para ver crueldade chegando. Da Emma lábios tremeu. Ela limpou no dela olhos e sussurrou. O que fazer eu fazer agora? Blake visto direto à frente. Que depende. Fazer você querer justiça ou fazer você querer seu nome voltar? Ela virou dela a cabeça devagar. Reunião dele olhar. Eu querer ambos. Ela disse. O luz em da Emma apartamento era escuro. Um solteiro mesa lâmpada iluminando o esboços espalhar fora entre o mesa. Ela tive não dormiu muito desde o exposição. Dela telefone tive zumbido alguns vezes, mensagens de velho colegas de classe, até de um antigo professor. Quem tive visto fotos, Blake tive discretamente encaminhado depois o evento, mas ela tive não respondido qualquer de eles. Ela era congelado entre vergonha e confusão. Capturado em o peso de ser visto. Um macio. Bater sobre o porta assustado dela. Ela aberto isto para encontrar um marrom envelope mentindo sobre o chão. Não nome, não rótulo. Dentro, era folha de velho, enrugado papel, forrado, rasgado no canto. Um esboço. Claramente retirou por mão. Isto mostrou um pequeno estranho conceito para um ajustável mesa, que dobrado em cadeira. O linhas eram vacilante, o escala era desligado. Isto era distante de profissional. Mas no fundo canto, lá era observação. Escrito em o mesmo, estável, elegante caligrafia Blake usado sobre a empresa cartas. Eu uma vez pensamento esse era inútil. Alguém acreditava em meu, de qualquer forma. Então eu mantido projetando. Hoje eu acreditar em você. Emma piscou rápido, dela garganta apertado. Debaixo de o esboço era outro folha, escaneado e-mail, fio de 3 anos atrás. O anônimo submissão de dela projeto para o leilão onde Blake tive primeiro comprado isto. Isto chato o inicial, IS e carimbo de data, hora. Prova. Mas Blake tive não enviado isto para a pressão dela, apenas para mostrar dela o passado era real e que ela tive sempre importava. Mais tarde que noite eles conheceu em o quieto canto de um parque café, onde Blake tive reservado mesa sob dele nome. Ele sentado, sem pretensão, em desgastado casaco que visto também modesto para alguém quem corrido empresa. Ele, mexido dele chá devagar e finalmente disse, quando eu era apenas começando fora, eu tive não conexões, não dinheiro, e não razão para pensar, eu poderia fazer isto, mas lá era professor quem contado meu algo que preso.
Se você fazer não falar o verdade, alguém outro vai falar isto para você, e eles vai torçam isto. Emma visto no ele, inseguro o que para dizer. Eu sou não perguntando você para lutar. Ele adicionado silenciosamente. Eu sou apenas perguntando você para parar pedindo desculpas para tendo um voz. Dela dedos tremeu um pouco como ela agarrado o esboço ele tive dado dela. Eu fazer não querer pessoas para pensar. Eu sou amargo, ou que eu sou apenas tentando para alegar crédito. Vocês são não reivindicando qualquer coisa. Ele disse. Vocês são recuperando o que era sempre seu. O próximo manhã, ela acordou acima antes alvorecer. Dela mãos pairou sobre dela comprimido para diversos minutos. Antes, ela finalmente aberto um em branco publicar. Devagar, deliberadamente, ela carregado o original esboço de O Horizonte série, então outra imagem, o inicial guardanapo esboço ela tive fotografado antes isto desaparecido. Então um terceiro, um vídeo grampo de dela discutindo luz fluxo e modular mobília de 2 anos atrás, gravado durante um aula projeto. Ela fez não nome qualquer um. Ela fez não apontar dedos. Ela apenas escreveu. 3 anos atrás, eu esboçado esse enquanto sentado sobre o chão de meu apartamento, sonhando de quartos que sentido como cura espaços. Eu submetido isto anonimamente, porque eu era assustado. Eu para o desenho quando alguém contado meu isto, era não bom suficiente. Mas ontem, eu serra meu ideia sobre mostrar sob alguém de outra pessoa nome. Eu sou não aqui para discutir. Eu apenas querer para compartilhar o que isto visto como quando isto veio de o coração. Ela bater publicar. O horas passou em um borrão. Por noite, dela história estive compartilhado sobre 1.000 vezes. Comentários inundado em projeto estudantes, arquitetos, até estranhos, ditado como dela vulnerabilidade inspirado eles. Alguns reconhecido o estilo. Alguns indústria vozes soou em, perguntando questões. Ela recebido mensagens de apoiar. Até de profissionais ela tive uma vez admirado de longe. Emma sentado enrolado sobre dela sofá, sobrecarregado. Mensagem. Estourou acima. Isto era de Blake. Você falou seu verdade e não um torcido isto. Ela sorriu através dela lágrimas, então digitado voltar. Agradecer você. Para lembrando meu. Silêncio é não sempre seguro. Blake respondeu 1 minuto mais tarde. Silêncio nunca protegido qualquer um. Mas honestidade. Isto conjuntos pessoas. Livre. Que noite, Emma caiu dormindo para o primeiro tempo em semanas. Dela, bloco de desenho aberto ao lado dela. Não como um fardo, mas como promessa. O dias que seguido sentido como ondas quebrando sobre da Emma peito. Implacável e sufocante. Dela publicar tive perdido viral. Apenas suficiente para fagulha a atenção, mas não suficiente para proteger dela de o tempestade que seguido. Dentro de 48 horas, o projeto empresa antigamente correr por dela ex-namorado publicado formal declaração. O reivindicações ser circulou online são, não apenas impreciso, mas flagrante tentar para manchar reputações. O desenhos em pergunta. Era desenvolvido interno por registrado criativo equipe. Dela caixa de entrada explodiu. Alguns mensagens elogiado dela coragem. Mas outros anônimo, amargo. Ou profundamente pessoal, chamado dela mentiroso, amargo ex. E atenção buscador. Ela parou verificando dela mensagens. Parou respondendo chamadas. Parou comendo apropriadamente. O final soprar veio quando o quadro de O Internacional Jovem Designers Concorrência, enviado por e-mail dela, dado o em andamento controvérsia, nós entender se você desejar para retirar. Por favor informar nós por sexta-feira. Ela sentado, em dela sala, olhando fixamente no e-mail, dedos pairando sobre o teclado, preparar para dizer sim, retirar, desaparecer, proteger ela mesma de feiura. Isto era chovendo que dia. Ela estive agendado para participar painel hospedado por sem fins lucrativos arquitetura grupo,
Algo ela tive prometido ela mesma ela seria não perder. Mas na metade do caminho através, ela poderia não. Urso, o curioso olhares. Os sussurros, o meio formado sorrisos de pessoas quem eram claramente inseguro qual lado de Ulinha ela agora permaneceu sobre. Ela escorregou fora silenciosamente. Casaco por muito pouco cobertura dela de o aguaceiro, tentando para mover rápido antes qualquer um percebido. Dela botas bateram correção de escorregadio concreto, e de repente dela pés perdido pegada. Antes ela poderia bater o chão. Forte braços capturado dela. Ela ofegou como de Blake face apareceu acima dela, encharcado cabelo caindo em dele olhos, preocupação gravado profundo em dele características. Fácil, ele disse silenciosamente. Eu tenho pegou você. Eles permaneceu junto. Abaixo um pequeno concreto toldo por o borda de o prédio. O chuva derramado duro, apenas polegadas ausente. Mas aqui em o sombra de isto era quieto. Emma disse, nada. Nenhum fez Blake. E de alguma forma que era suficiente. Ele fez não tentar para oferecer encorajamento ou banalidades. Ele apenas permaneceu ao lado dela, imóvel, estável. Como o caminho ele tive mostrado acima de o começo, sem demanda, sem julgamento, sem perguntando para qualquer coisa em retornar. Ela deixar fora um longo respiração. Isto tremeu, mas isto era completo. Que noite! Ela retornou lar para encontrar um pequeno pacote e escorregou através dela a porta. Dentro era um par de escuro couro luvas, macio, elegante, quase idêntico para uns Blake estive vestindo o primeiro dia eles conheceu no aeroporto. Lá era uma observação, manuscrito em limpar roteiro. Quando você são condução através, tempestade, o maioria importante coisa é não o estrada. Isto é, o mãos que fazer não deixar ir de o roda. Ela fechado dela olhos. O próximo manhã, ela escreveu um e-mail para o projeto concorrência. Eu seria como para confirmar meu participação, não porque eu querer para provar qualquer errado, mas porque eu sou finalmente preparar para dirigir meu ter história. E quando ela bater enviar, algo deslocado, não apenas em dela caixa de entrada, mas profundo dentro de dela peito, não desafio, não vingança, controlar. Dela tempestade tive não terminou. Mas agora ela tive luvas para dirigir através isto. O próximo dia era incomumente quieto. Emma ficou lar, dela telefone virou sobre, ignorando notificações. Ela necessário. Quietude depois tudo. O público retaliação tive, acalmou abaixo. Mas não em dela coração. Ela ainda ouviu o dúvida. O vozes ditado ela era apenas recebendo atenção porque de Blake. Em volta meio-dia, entrega chegado, correio entregue, dela um plano, ordenadamente envolto pacote. Não retornar endereço, apenas marcação sobre o barbante que disse, você sempre tive valor. Esse é apenas o mundo pegando acima. Ela aberto isto, devagar. Dentro era impresso fatura, amarelado um pouco com o tempo. Dela mãos tremeu. Isto era datado 3 anos atrás. O cabeçalho ler, comprar confirmação. Privado projeto intercâmbio. O comprador. Blake Whitmore. O vendedor. Em projeto. Dela respiração capturado. Que era dela nome de usuário. Ela tive usado isto sobre freelance plataforma durante faculdade. Aterrorizado de colocando dela real nome sobre qualquer coisa. Que projeto Horizonte? Ela tive carregado isto tarde noite em dela dormitório sala, nunca esperando isto para ser percebido, e alguém tive comprado isto. Não opinião, não questões, apenas perdido. Dobrado ao lado o fatura era observação em espesso preto tinta. Você. Pensamento, o mundo fez não ver você, mas eu fez. Eu mantido esse como lembrete que brilho vem até em silêncio. Agora, isto é tempo para o mundo para saber seu nome. Emma olhou fixamente no carta até dela. Visão borrado. Ela pensamento ela tive estive escolhido fora de gentileza.
ou porque Blake, sentido culpado. Mas ele acreditava em dela trabalhar longo. Antes ele sabia dela. Isto era não um favor. Isto era respeito. O próximo manhã, Emma andou em The Blake Novo Criativo Studio. Dele ter risco anunciado apenas uma semana atrás. Um elegante espaço em o Artes Distrito. Completo de esquentar luz e cru materiais. Tudo sobre isto disse. Construir algo real. Blake visto acima de onde ele era esboçando aproximar ou voltar parede. Ele definir dele lápis abaixo e andou sobre. Ei, ele disse suavemente. Eu pegou seu pacote, Emma disse. Contenção dele olhar. E seu mensagem? Ele esperou. Ela sorriu, pequeno, mas certo. Eu sou ainda assustado, mas não de falhando, apenas de não fazendo esse no todos. Blake sorriu voltar. Então vamos começar. Dela escritório era não grande, mas isto era dela. Placa de identificação já esperou. Emma Rivera, criativo diretor. Gravado abaixo isto pegajoso observação em familiar caligrafia ler. Não dado, merecido. Que tarde, Blake coletado o novo equipe, designers, estagiários, coordenadores e, introduzido Emma. Esse mulher mudado meu inteiro perspectiva anos atrás, ele disse, voz estável. Ela mostrou meu que ótimo ideias fazer não cuidado onde você vir de. Eles apenas precisar alguém corajoso o suficiente para compartilhar eles, e alguém honesto o suficiente para honrar eles. Emma corou, mas fez não olhar ausente. Esse tempo ela permaneceu mais alto. Depois o reunião. Blake encontrado dela com texto acima dela, espaço de trabalho. Ele colocado pequeno caixa próximo para dela laptop. O que é esse? Ela perguntado. Abrir isto. Dentro era clarão dirigir e manuscrito. Rótulo. Horizonte. Original arquivos. Seu. Junto com isto outra observação. Você. Uma vez vendido seu ideia porque você pensamento isto era o apenas caminho avançar. Agora, você ter isto. E tudo você vai construir próximo. Emma visto acima no ele. Dela, olhos úmido. Agradecer você. Ela sussurrou. Ele abalou dele cabeça, dele voz macio. Agradecer você, para não deixando o mundo convencer você para ficar pequeno. Eles permaneceu em silêncio para um momento. Então Blake adicionado. Você. Fazer não ter para provar qualquer coisa para qualquer não mais, Emma. Ao menos de todos meu. Mas apenas então você saber. Eu nunca escolheu você fora de simpatia. Eu escolheu você porque longo antes eu serra seu face. Eu serra seu mente. E isto nunca deixar ir. Da Emma responder veio devagar, mas claramente. Então deixar meu provar, você certo. Ela virou voltar para dela mesa e iniciado elaboração de novo. Esse tempo não para reconhecimento, não para recuperar qualquer coisa, mas porque dela ideias importava. E esse estúdio, esse título, esse equipe, era não o fim de doloroso jornada. Isto era o começo de ela era finalmente prédio sobre dela ter termos. Da Emma Dias eram mais ocupado que sempre. Reuniões, maquetes, apresentações, mentoria júnior designers. Dela nome iniciado mostrando acima em indústria, fóruns, artigos, até sussurros no exposições. Quem é esse garota de em lugar nenhum? Como fez ela tornar-se Whitmore Studios ascendente estrela? E ainda todo o tempo alguém perguntado sobre Blake, ela seria escovar isto desligado com rir. Sacudir de cabeça ou redirecionar para o mais recente projeto. Não porque ela fez não sentir algo, ela fez. Profundamente. Mas lá era quieto parede dentro dela que sussurrou. Cuidadoso. Fazer não ruína esse com tolice sonhos. Blake, para dele papel, nunca empurrado. Ele permaneceu estável. Presença que ouviu mais que ele falou. Que oferecido ajuda sem condições. Ele tratado dela como igual, respeitado dela decisões. Mas Emma percebido coisas. Como ele sempre pausado antes batendo sobre dela porta. Até quando isto era abrir.
Como ele esquerda extra espaço para dela para andar ao lado ele, nunca em dele sombra. Como ele nunca chamado dela dele designer, apenas nosso criativo diretor. Mas em o quieto momentos, quando e-mails eram feito e todos tive perdido lar, Emma seria às vezes sentar sozinho no dela mesa, olhando fixamente no cidade luzes, e maravilha. Poderia alguém como ele realmente querer alguém como dela? Dela passado ainda ecoou. O velho apartamento com vazamento tetos, o lama em jantares, o ex que em contado dela sonhos, era um bonitinho mas não comercializável. Ela lembrado o escadaria quando ela primeiro ingressou o estúdio, os suposições, o questões escondido atrás educados sorrisos. Como fez ela pegar aqui? Um chuvoso terça-feira, Emma retornou de um longo cliente apresentação. Ela derrubado dela encharcado casaco sobre o prateleira, e encontrado um pacote sobre dela cadeira, envolto simplesmente em marrom papel, não nome. Dentro era um macio encadernado em couro jornal, branco, não utilizado. O tipo artistas raramente comprar para eles mesmos, porque eles são também caro para desperdício sobre erro. Emma invertido para o primeiro página. Um solteiro linha era, escrito em preto tinta, cuidadoso e deliberar. Eu pode ir distante, mas eu o seria, em vez de parar-se que lugar tem você em isto. Dela respiração capturado. Ela sentado abaixo devagar, dedos rastreamento o cartas. Lá era não assinatura, não pressão. Apenas um porta suavemente aberto. Ela mantido o caneta para um longo tempo antes ela finalmente escreveu voltar. Abaixo. Dele palavras em dela ter caligrafia. Se eu ir com você... Poderia você lento abaixo um pequeno? Ela fechado o jornal e abraçado isto para dela peito. Blake encontrado isto sobre dele mesa o próximo manhã. Ele fez não sorriso certo ausente. Ele apenas ler o linha de novo, 2 vezes. Então sentado abaixo no dele cadeira, e visto fora, o janela. Isto era ainda chovendo. Mas para o primeiro tempo em um longo enquanto, isto sentido como algo bom era começo. Devagar, suavemente, e com ambos pés finalmente pisando em o mesmo direção. O grande salão de O Global Criativo Projeto Centro em Novo York brilhou sob macio luzes e faixas de em volta o mundo. Isto era uma noite de elegância, de nomes chamado e futuros mudado. Mas atrás o estágio, Emma permaneceu silenciosamente, ajustando o faixa de dela marfim noite vestido. Escolhido por dela equipe, o vestir era simples, modesto e gracioso, apenas como dela. Ela era não mais longo o garota. Quem tive uma vez escolhido acima, o errado homem no aeroporto. Essa noite, ela era Emma Eu. Carter, criativo diretor de Redrive Studio, uma empresa que em apenas 12 meses tive redefinido o indústria, concentrado no ser humano projeto e sustentável estética. Quando o hospedar anunciado dela nome, o sala, entrou em erupção em aplausos. Emma pisou para o estágio, dela expressão calma ainda brilhando. Ela abordado o microfone, oferecido um gentil sorriso, e disse, agradecer você. 1 ano atrás, eu pensamento meu, sonhos vivido apenas em cadernos, de desenho dobrado sob meu cama esquecido. Que é, até eu escolhido acima o errado pessoa no leste, risada ondulado através o sala. Ela continuou. Dela voz estável, mas esquentar. Lá era não fada conta o momento, não raio parafuso, apenas um homem. Quem fez não correr para juiz meu para um erro. Um homem, quem ouviu para o caminho, eu falou sobre luz, estrutura e o temer, de nunca ser bom o suficiente. Dela olhos movidos suavemente na direção, o frente linha. Lá ele era, Blake Whitmore, em um carvão smoking, assistindo dela com o mesmo quieto orgulho ele tive mostrado sobre o muito primeiro dia ele acreditava em dela. Pessoas muitas vezes perguntar meu, o que mudado tudo? Eu pensar isto era o momento. Alguém serra valor em meu, até quando eu poderia não ver isto eu mesmo. O hospedar retornou para o estágio, convidativo dela para receber dela prêmio. Mas antes ela poderia etapa avançar, Blake permaneceu.
ele feito dele caminho para o estágio com um modesto graça, contenção um enrolado pedaço de papel em dele mão. O multidão caiu silencioso. Emma inclinado dela a cabeça, um pouco divertido e confuso. Blake, ele sorriu. Não anel, não ajoelhado. Apenas honestidade. Ele desenrolado o papel devagar, revelador um desenhado à mão esboço de um casa aninhado, em um floresta limpeza, luz solar derramando em através um semicírculo janela. Exatamente o estilo ela adorado. Redri Villar, ele disse suavemente. Um lugar para 2 pessoas para começar de novo. Da Emma respiração engatado, ela reconhecido linhas de base, o original contornos eram dela. Mas o varanda, o iluminação luminárias, o pedra-caminho, aqueles eram de Blake adições. Eles tive criado isto junto, sem querer, entre compartilhado olhares e quieto esboços. Você uma vez pegou o meu para o errado hotel, ele disse, voz macio, mas claro. Mas você ajudou o meu a encontrar o certo destino. O público riu. Então caiu silencioso de novo como Blake pisou mais perto e suavemente pegou dela a mão. Emma, ele disse, com firmeza que envolto em volta dela como promessa. Eu fazer não precisar um assistente. Eu fazer não precisar um ascendente estrela. Eu precisar alguém para andar ao lado meu. Não rápido, não alto, apenas estável. Então nós pode construir algo que dura. Emma deixar fora respiração. Metade rir, metade rasgar. Não porque ela era surpreso, mas porque finalmente tudo era exatamente onde isto pertencia. Ela fez não responder com palavras. Ela pisou avançar e abraçado ele, certo lá sobre estágio, sob o luzes, em frente de todo câmera, todo face que tive uma vez duvidou dela, demitido dela, esquecido dela. E então, ela inclinou-se fechar, sussurrando em dele orelha, eu sou preparar. Vamos ir lá. Eles esquerda o estágio mão em mão, andando abaixo o longo, brilhando o corredor e em o noite. Onde cidade luzes borrado como estrelas, como eles passou. O velho canto loja onde Emma tive uma vez levado chance empregos para dispor livros didáticos, ela alcançado em dela bolsa e retirado fora um desgastado, desaparecido recibo. Esse, ela disse sorrindo suavemente. Eu, pensamento, eu seria lançar esse ausente. Mas agora eu saber. O maioria de valor coisa sobre isto era nunca o números. Isto era o olhar de um estranho quem escolheu para ficar. De Blake pegada apertado. Em volta dela a mão. Não como um CEO, não como um homem em poder. Mas como alguém quem tive finalmente encontrado o que ele tive sempre necessário. Um casa em dela. E esse tempo, eles eram começando de o certo endereço. Se essa história mexido seu coração, lembrou você que até o menor erro pode liderar para a maioria lindo voltas, e mostrou você que gentileza e quieto força não ir despercebido, então esse é apenas o começo de muitas histórias esperando para alcançar você. No alma mexendo histórias, nós acreditar em contos que elevador, curar, e lembrar nós de o poder de acreditando em outros e em nós mesmos. Se você tem sentido visto em Da Emma Jornada, ou inspirado por The Blake Quieto Coragem, não esquecer para inscrever-se para nosso canal. Seu próximo favorito história, o que apenas poder mudar seu dia ou seu vida, é apenas um clique ausente. Inscrever-se para Alma Mexendo Histórias agora, e deixar todo história lembrar você amor achados um caminho, especialmente quando isto começa com audição.